Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos aos comentários da jurisprudência do STF do mês de novembro. Eu sou o professor Elton Kramer e vou apresentá-los aqui os principais pontos de julgamentos que são pertinentes para a sua prova da advocacia pública. Então a gente faz uma garimpagem aqui, tudo que saiu informativos na imprensa, em julgamentos virtuais, e a gente traz aqui para vocês complementarem o estudo do concurso que vocês estão almejando. Primeiro julgamento aqui que eu trago para vocês é um julgamento bastante importante, em que o STF avaliou uma lei municipal que criou assistência judiciária. Vocês sabem, só lembrando, né, que a lei municipal ela não pode ser objeto de ADIM, ela não pode ser confrontada diretamente com a Constituição Federal através do controle concentrado, exceto na DPF, né, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi o caso aqui. Só lembrando que esse caso de criação de assistência judiciária, ou entre aspas, a defensoria pública no âmbito municipal, já foi julgado em outras oportunidades e já foi trazido que seria uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque a Constituição falou expressamente que caberia aos estados e não aos municípios a criação dessas defensorias públicas, entre aspas. Só que veja, agora o STF julgou em sentido diferente. Olha o que ele entendeu. Os municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, decorrência do poder de autogoverno e de autoadministração. Assim, cabe à administração municipal estar atenta às necessidades da população, organizando e prestando os serviços públicos de interesse local. Isso que fala o artigo 30 da Constituição. Além disso, a competência material para o combate às causas e ao controle das condições dos vulneráveis em razão da pobreza ou assistência aos desfavorecidos é comum a todos os entes federativos. E foi com base nesse entendimento que o Supremo Tribunal Federal, através da DPF 279, entendeu que seria constitucionais as legislações municipais que criarem assistência judiciária gratuita. Tá? Então é um entendimento assim que vamos dizer é inédito no sentido de que agora se entendeu então que os municípios poderiam criar. Tá? Eu me lembro até quando era procurador municipal, passou por mim um estudo a respeito disso. E o parecer jurídico na época, mas faz anos atrás, é que não seria possível, que somente o Estado poderia criar ou o município através de um convênio com o Estado, mas o Estado deveria estar presente, que não foi o caso desse entendimento, dizendo que o município pode diretamente criar assistência judiciária gratuita, ok? Outro julgamento importante, também envolvendo a Defensoria Pública, foi esse aqui, a respeito da inscrição obrigatória na Ordem dos Advogados do Brasil, que foi tema de repercussão geral 1074. E teve tese fixada, né? Qual que foi a tese, professor? Foi a seguinte: é inconstitucional a exigência de inscrição no defensor público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, o defensor público não precisa estar inscrito na OAB para exercício da profissão. Esse tema também já foi muito polêmico, já gerou aí também várias polêmicas na jurisprudência. Ora se falava que sim, ora que não. Para a OAB seria bom porque seria maior arrecadação, para a Defensoria não, porque ela quer uma autonomia, sempre ela busca uma equiparação com o Ministério Público. Enfim, a briga era grande. E agora veio o Supremo dizendo que é inconstitucional essa exigência, né? E qual que seria o fundamento? Não se harmoniza com a Constituição Federal o artigo 3º da Lei 8.906 ao estatuir a dupla sujeição ao regime jurídico da OAB e à Defensoria Pública Federal e Estadual. O artigo 4º, parágrafo 6º da Lei Complementar 80/94, na redação dada pela Lei Complementar 132, prevê que a capacidade postulatória do defensor público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público, o que torna irrelevante sob o prisma jurídico-processual sua inscrição nos quadros da OAB. Então é diferente, pessoal, do que acontece com os procuradores. Então, por exemplo, se é procurador federal, estadual, municipal, você precisa estar inscrito na OAB para o exercício da profissão, porque ali você não deixou de ser advogado.
né? Até mesmo é chamado de advogado público. Então você é advogado e precisa estar inscrito na OAB. Já o defensor público não, o defensor público tem um estatuto jurídico diferente. E nesse caso, então, o STF veio moldar dizendo que ele não estaria, então, de forma obrigatória, sujeito à inscrição na OAB. Então, uma decisão bem interessante que afeta a Defensoria Pública, mas que pende aí a ter uma equiparação com o Ministério Público, diferenciando da carreira dos advogados públicos, ok? Outro julgamento que eu separei para vocês, achei muito interessante, é a respeito de lei estadual, né, dizendo que o Poder Executivo poderia ser delegado a ele esse prazo de regulamentação. Aliás, desculpe, esse aqui é o que o Poder Executivo tenha sido estabelecido contra ele um prazo para regulamentação, né? Se existiria um prazo para ele regulamentar determinada situação concreta. Isso aqui foi julgado no Nadim 4728. O que entendeu o Supremo? Ofende aos artigos 2º e artigo 84, inciso 2 da Constituição Federal, norma da legislação estadual que estabelece prazo para o chefe do Poder Executivo apresentar a regulamentação de disposições legais. Compete com exclusividade ao chefe do Poder Executivo examinar a conveniência e oportunidade para desempenho das atividades legislativas e regulamentares que lhes são inerentes. Assim, qualquer norma que imponha prazo certo para a prática de tais atos configura indevida ingerência ou interferência do Poder Legislativo em atividade própria do Poder Executivo e caracteriza intervenção na condução superior da administração pública. Nesse caso aqui, pessoal, não pode uma lei definir que o Poder Executivo tem tantos dias para regulamentar e exercer o seu poder legislativo em determinado caso. Seja para apresentar um projeto de lei de sua iniciativa exclusiva, seja para regulamentar determinada atividade que depende de decreto, por exemplo, regulamentatório. Então, não cabe a nenhuma legislação dizer quando que vai ser regulamentado, porque isso entra dentro da discricionariedade, que seria oportunidade e conveniência do chefe do Poder Executivo. Então, uma decisão bastante interessante, por quê? Porque temos muitas falhas nisso, né? Então, falha a regulamentação que não pode ser exercido de determinado direito. Obviamente que todos ficam naquela aflição de regulamentar, de dar um prazo, mas a gente tem que respeitar a estrutura administrativa. Então, se o chefe do Poder Executivo tem aquela possibilidade, aquela competência exclusiva, pertence a ele, nesse caso concreto, a oportunidade e conveniência. Então você não pode retirar essa oportunidade e conveniência como se estabelecesse um prazo. Então, estabelecendo um prazo, se estaria retirando a liberdade do chefe do Poder Executivo. Então, isso não pode ocorrer, ok? Outro julgamento também que está muito em voga é a questão do apoio financeiro da União para os estados e municípios no combate à Covid, né? Isso aqui é muito... Aquele que tomar posse hoje, por exemplo, numa procuradoria, é impossível não trabalhar com um tema envolvendo a Covid. Seja trabalhando com servidores públicos, seja direito tributário, seja licitação, qualquer situação vai envolver o tema Covid. E nesse caso aqui são várias ADIs e ações constitucionais por omissão que falam sobre o dever da União de prestar suporte técnico e apoio financeiro, né, à rede de UTIs. O que entendeu o Supremo? Na CO 3483, que serviu de base para o julgamento de todas elas, falou-se o seguinte: a União deve prestar suporte técnico e apoio financeiro para a expansão da rede de UTIs nos estados durante o período de emergência sanitária. Nos termos do artigo 21, inciso 18 da Constituição Federal, compete à União planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas. Em tema de saúde coletiva, impõe-se ao governo federal atuar como ente central no planejamento e coordenação das atividades integradas, em especial da segurança sanitária e epidemiológica, no enfrentamento à pandemia da Covid-19, inclusive no tocante ao financiamento e apoio logístico aos órgãos regionais e locais da rede da saúde pública. Então veja que interessante, pessoal, um tema aqui que o primeiro respeitando a oportunidade e conveniência que a gente leu anteriormente. Esse aqui já retirando a liberdade e impondo que o governo federal deve dar esse aporte financeiro.
deve dar ajuda a estados e municípios, e tomando como base a questão de órgão central, ou seja, a União estaria ali como órgão central responsável pelo planejamento e também pelo financiamento dessas campanhas e desses programas de saúde pública. E aí encerra dizendo o seguinte: esse dever da União de repassar aos entes subnacionais sua cota federal de abertura e manutenção dos leitos de UTI Covid, enquanto o programa excepcional próprio decorre precisamente da posição central que deve exercer durante o estado de emergência sanitária, o qual não se confunde com o repasse de verbas federais para as ações universais de saúde nos estados e municípios. Então, um julgamento bastante interessante, que diferenciou aquele repasse ordinário que é feito já com a repartição tributária e também com repasses voluntários da saúde, com a questão do financiamento de UTIs Covid, que nós tivemos aí um auge, né, no ano de 2020, depois de 2021, início ali, que nós tivemos um auge aí de casos de Covid, o que dependeu muito da intervenção da União. Então esse julgamento aqui foi bastante emblemático e é uma diretriz importante da atuação da União Federal nesses casos, ok? Outro caso que eu trago para vocês é o caso de estrangeiro em condição de hipossuficiência e a questão das taxas de regularização migratória, se é possível ou não conceder imunidade de taxas. Esse é o tema 988 de repercussão geral. A tese aprovada foi a seguinte: é imune ao pagamento de taxas para registro de regularização migratória o estrangeiro que demonstre sua condição de hipossuficiente nos termos da legislação de regência. Então é possível você reconhecer a hipossuficiência de estrangeiro e reconhecer essa imunidade tributária. Pessoa inequívoco, portanto, ressoa, desculpe, eu falei pessoa, né? Ressoa inequívoco, portanto, que o estrangeiro residente no país ostenta condição subjetiva para a fruição da imunidade constitucional, no que se mostram dessoantes da Constituição as exigências legais e infralegais que não assegurem tal condição. Há espaço para verificação da capacidade econômica do sujeito passivo em matéria de taxas. Esse exame, no entanto, reserva-se ao sentido negativo do princípio da capacidade contributiva, quando o primado da justiça fiscal não permite que se avance sobre o patrimônio do sujeito passivo comprovadamente hipossuficiente. Então, nesse caso aqui, o Supremo Tribunal Federal então reconheceu a hipossuficiência do estrangeiro, ok? Outro julgamento que eu separei para vocês: interrupção de fornecimento de energia elétrica e a competência privativa da União, né? O julgamento da ADIM 5798. Aqui o STF entendeu que compete à União definir regras de suspensão e interrupção do fornecimento de serviço de energia elétrica. Cabe à União, de forma privativa, legislar sobre energia, bem como dispor acerca do regime de exploração do serviço de energia elétrica, aí incluídas as medidas de suspensão e interrupção do seu fornecimento. E com base nesse entendimento aqui, que na DIN 5798, com relatoria da ministra Rosa Weber, o Supremo Tribunal Federal então entendeu que lei estadual seria inconstitucional nesse ponto, né? Então caberia somente à União estabelecer essas regras de interrupção ou suspensão da interrupção da energia elétrica, ok? Outro caso que eu trago para vocês, e é até inusitado, a respeito de trotes telefônicos, né? Aqueles que, por exemplo, já tiveram uma infância aí muito traquina, que a gente chama, né? E já passou muito trote. O que acontece nesses casos? Uma lei estadual veio e estabeleceu uma obrigação para as prestadoras de serviços telefônicos. Vamos ver o que julgou aqui o Supremo na DIN 4924. Diz o seguinte: é constitucional norma estadual que determine que as prestadoras de serviços telefônicos são obrigadas a fornecer, sob pena de multa, os dados pessoais dos usuários de terminais utilizados para passar trotes aos serviços de emergência. Isso aí era muito comum, né? Adolescentes, por exemplo, ligando para a polícia, dizendo que viu um assalto, ligando para o bombeiro, dizendo que viu um incêndio, enfim. Aí, outra questão: sob aspecto formal, não há que se falar em violação dos artigos 21, inciso 11 e artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal, pois não há qualquer regra relativa à efetiva prestação de serviços de telecomunicações,
às relações das concessionárias com usuários, aos padrões de prestações de serviços ou ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No mesmo sentido, não há qualquer inconstitucionalidade material por violação à intimidade, à vida privada ou ao direito à proteção de dados aos usuários, bem como a cláusulas de reserva de jurisdição, nos termos estabelecidos no artigo 5º da Constituição Federal. Então, nesse caso aqui, pessoal, entendeu o Supremo que a lei estadual não seria inconstitucional. Por quê? Porque não estava ferindo nem a competência formal e nem a questão de norma material, ou seja, não teria nem inconstitucionalidade material. Então, essa norma seria constitucional. A lei estadual poderia, então, estabelecer uma obrigação das prestadoras de serviços de telecomunicações fornecerem esses dados para o Estado, ok? Vamos lá? Segunda questão que eu trago para vocês. Controle concentrado de constitucionalidade de norma municipal por Tribunal de Justiça em face da Constituição Federal. Será que é possível ou não, pessoal? Lembrem que eu já falei do controle concentrado já no início dessa aula, né? E aqui nós temos o julgamento da DIN 5647. E o que disse o Supremo aqui? É constitucional o dispositivo de Constituição estadual que confere ao Tribunal de Justiça local a prerrogativa de processar e julgar a ação direta de constitucionalidade contra leis e atos normativos municipais, tendo como parâmetro a Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados. Aqui está a condicionante, pessoal, não esqueçam disso. Não é simplesmente cabe em qualquer caso. Não, somente daquelas normas de reprodução obrigatória, tá? As normas constitucionais de reprodução obrigatória, por possuírem validade nacional, integram a ordem jurídica dos Estados-membros, ainda quando omissas em suas constituições estaduais. Olha que interessante. Inexistindo qualquer discricionariedade em sua incorporação pelo ordenamento local. Então, nesses casos que você tenha a reprodução obrigatória, mesmo ela não estando lá na Constituição estadual, você pode utilizar do incidente em constitucionalidade, que é aquela DIN no âmbito estadual, para você impugnar norma municipal versus Constituição Federal, tá? Então é um julgamento bastante emblemático. Isso aqui, para quem está estudando direito constitucional, é fundamental para entender o controle de constitucionalidade, ok? Vamos lá. Outro julgamento aqui, bastante interessante, fala sobre direito trabalhista. Nesse caso aqui, a DIN 5625 julgou o caso de validade do contrato de parceria entre salão de beleza e profissionais do ramo de estética. Então você tem aí muitos casos de terceirização do serviço. E aí, claro que o objetivo seria não gerar o vínculo empregatício. Só que, será que isso é possível? Será que isso é constitucional? Olha que a tese fixada aqui pelo Supremo Tribunal Federal. É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, né, nos termos da Lei 13.352. Segundo, é nulo o contrato civil de parceria referido quando utilizado para dissimar relação de emprego de fato existente, a ser conhecido sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores. Ou seja, você pode estabelecer, mas tem um limite, você não pode fraudar a legislação trabalhista. É nesse sentido aqui a tese do Supremo. Aí, para fechar, a Lei 13.352, conhecida como Lei de Salão Parceiro, consagrou formalmente o contrato de parceria entre salão de beleza e profissionais do ramo de estética, bem como permitiu que os trabalhadores envolvidos saíssem da informalidade. Então, esse é o julgamento aí que foi colocado pelo Supremo Tribunal Federal, permitindo, né, dizendo que é legal esse contrato de parceria, mas desde que não extrapole, desde que não ofenda a legislação trabalhista e os direitos trabalhistas. Pessoal, basicamente seriam essas as questões que eu queria trazer para vocês nesse mês. E no mês que vem a gente vem com mais novidades aí. Estaremos no mês de dezembro, já caminhando para o final do ano. E já estaremos pertinho do Natal. Então, possivelmente a gente faça uma retrospectiva, pegando os últimos julgamentos que eu não abordei nesse informativo e fazendo uma primeira retrospectiva do ano para todos vocês estudarem. Obrigado, pessoal, pela presença e até mês que vem.